nesse palco, maravilha. Fisioterapeuta, mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem pós-graduação em Terapia Manual na International Maitland Teacher Association, na Itália, tá? Ele também já trabalhou no ambulatório de traumatologia em Turim, na Itália, entre 2009 e 2013. E o Dr. Francisco, adiantei o nome dele, é docente do curso de graduação em fisioterapia do Centro Universitário Ritter dos Reis e é doutorando do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre. Eu quero uma salva de palmas para ele, que vai falar sobre o raciocínio... Calma, deixa eu terminar. Eu avisei que eu queria a salva, era para vocês já irem, entendeu? Ficar na posição. Pronto? Posso, né? Ele que vai falar sobre o raciocínio clínico na aplicação de mobilizações vertebrais. O que é mesmo mobilização vertebral? Vamos aprender agora com o Dr. Francisco de Araújo. Por favor, aplausos. Mais aplausos, gente. Bom dia a todos. Tá forte mesmo a luz aqui, né, cara? Beleza, eu queria agradecer, antes de mais nada, pelo convite. É uma grande honra poder estar aqui presente, então agradecer em nome do CREFITO 4. Eu acompanho, queria parabenizar justamente pela excelente organização, né? Eu já acompanhei de longe os eventos anteriores, então para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje e estar ao lado de colegas aí que eu admiro bastante de diferentes locais do Brasil, justamente para discutir essa temática que me interessa muito da terapia manual. Muito bom. Para a gente conduzir um raciocínio clínico adequado sobre mobilizações vertebrais, antes de mais nada, precisamos definir algumas coisas. O Fernando já adiantou um pouco essas definições. Então, a gente precisa definir o que são mobilizações vertebrais, porque às vezes existe alguma confusão também de terminologias. A gente precisa entender e definir quais são os pacientes que melhor se beneficiam dessas técnicas, quais são os efeitos que a gente espera dessas técnicas. Será que todos os pacientes que têm alguma queixa na coluna vertebral precisam receber mobilizações vertebrais? Então, primeiro a gente tem que definir algumas coisinhas aí. Muito bom. Para começar, então, mobilizações vertebrais ou mobilizações articulares, né, nesse caso aplicadas à coluna vertebral, são técnicas oscilatórias, que podem ser de baixa velocidade, que podem ser de alta ou baixa amplitude, mas são realizadas sem nenhum impulso no final, o que diferencia de técnicas de manipulação. Manipulação são técnicas de alta velocidade, de baixa amplitude, e que são realizadas com impulso no final, e que vão ser abordadas posteriormente em outras palestras aí mais tarde. As mobilizações, elas também podem ser classificadas como fisiológicas, quando a gente faz a técnica numa direção num plano de movimento normal de uma articulação, como flexão, extensão, abdução, rotação, enfim. Ou elas também podem ser classificadas como acessórias, quando elas são aplicadas numa direção artrocinemática, como um deslizamento intraarticular, por exemplo. Essas técnicas, elas podem ser aplicadas também de diferentes formas. A gente pode aplicar uma técnica exclusivamente passiva, ou a gente pode aplicar uma técnica passiva acessória associada ao movimento ativo do paciente. A gente pode aplicar uma técnica de mobilização passiva acessória associada ao movimento neurodinâmico, por exemplo, do paciente. A gente pode combinar diferentes posições, diferentes angulações, e além disso tem diferentes características, como maior ou menor frequência, maior ou menor grau de mobilização, séries diferentes, tempos de mobilização. Essas características a gente ainda está estudando e não tem, claro, um consenso de qual a melhor dose terapêutica, né? Tem poucos estudos ainda sobre isso, mas a gente pode aplicar de diferentes formas. Essas técnicas de mobilização, portanto, fazem parte, né, como o Fernando falou anteriormente, desse escopo aí de terapia manual. É um recurso.
Eu queria fazer, antes de seguir a palestra, um breve histórico de como ela vem se encaixando dentro do pensamento do fisioterapeuta musculoesquelético nos últimos anos. Eu me formei em 2008, mais o tempo da faculdade, aí, 5 anos, tem uns 15 anos aí que eu convivo com a fisioterapia e eu percebo uma mudança no pensamento do fisioterapeuta musculoesquelético de lá para cá. Nos anos 90, aí, na década de 90, sei lá, existia uma forte vertente da fisioterapia manual ou da fisioterapia manipulativa. Se falava muito disso, estava na moda, a gente pode dizer assim. Essa vertente era ainda influenciada por grandes nomes da fisioterapia que desenvolveram essa linha, como o Maitland, como o Mulligan, como o Kaltenborn, por exemplo. Inclusive, eles foram os idealizadores lá da iFont, nos anos 70, que agora a gente conseguiu, né, representar um pouco mais aqui no Brasil. E lá nos anos 90 iniciaram mais estudos científicos para comprovar ou para verificar se de fato o que eles falavam, né, essas técnicas que eles desenvolveram, tinha comprovação científica. Aí passou um pouquinho de tempo, nos anos 2000 a gente começou a se afastar um pouco do paciente ou do contato manual e começou a se reforçar muito ou se enfatizar que na verdade não precisava muito de terapia manual, agora o que precisava é reforço de músculos profundos, né, chamada estabilização segmentar ou outros nomes que se possa utilizar, influenciados por um grupo de pesquisa lá da Austrália, do professor Paul Rhodes e de outros colegas de lá. E agora, então, tudo era estabilização de músculos profundos, como o transverso do abdômen, como flexores profundos cervicais, por exemplo. Passou mais um tempinho, agora a gente está na era da educação em neurociência da dor e de terapias mais cognitivas e se afasta um pouquinho mais ainda o contato do paciente, a gente chama isso de hands-off. Acho que o colega Felipe Fagundes vai falar um pouco mais sobre isso, então não vou me ousar, né, abordar esse tema. O que eu queria refletir junto com vocês é que embora seja muito interessante e deva ser incentivada essa busca por diferentes abordagens, a gente precisa de fato refletir linhas diferentes, né, estratégias diferentes de tratamento. Inclusive, a gente busca por diferentes abordagens, porque talvez o nosso tratamento não é com sucesso em todas as vezes, então a gente tem que buscar diferentes alternativas, mas a gente tem que ter um cuidado de não necessariamente eleger uma abordagem que é superior à outra, né? E, infelizmente, a gente percebe muito, né, inclusive em momentos aí de redes sociais e de polarizações, tem uma briga sobre qual a técnica é superior do que a outra, ou a gente parece que tem que esquecer tudo que já foi produzido no passado, e talvez aí a gente esteja se perdendo um pouquinho, quando na verdade o importante, como é o título da palestra, né, é o raciocínio clínico. Para a gente escolher adequadamente qual abordagem, precisa pensar e centrar no paciente. É provável que alguns pacientes precisem mais de técnicas mais manuais, é provável que outros pacientes precisam mais de exercício, é provável que outros pacientes precisam mais de educação em neurociência da dor, em terapias cognitivas, e talvez alguns precisem de tudo isso juntos. A gente não precisa escolher uma coisa só, né? É um raciocínio clínico que precisa ser importante. Feita essa pequena introdução, agora sim, para a gente conduzir o raciocínio clínico adequado, entender quando que a gente precisa aplicar essas técnicas ou quando não precisa aplicar essas técnicas e precisa aplicar outras coisas, a gente precisa saber quais são os efeitos esperados dessas técnicas. A gente precisa fazer uma avaliação específica e individualizada de cada paciente, até para entender se ele precisa receber esses efeitos ou não. E, logicamente, a gente precisa embasar e escolher técnicas que estejam suportadas aí por evidências científicas atuais e de qualidade. De forma muito simplificada, até porque precisaria uma palestra inteira só para falar sobre isso, existem alguns efeitos que acontecem durante as aplicações ou durante as mobilizações ou após as mobilizações, que não são exclusivas das mobilizações articulares, elas também acontecem nas manipulações, elas também acontecem com o exercício, mas existem efeitos mecânicos e neurofisiológicos.
Os efeitos mecânicos são bastante óbvios e são imediatos, né, e diretos, como representados nesse estudo, sob uma mobilização vertebral aplicada em um paciente com análise de ressonância nuclear magnética. Então, ali está sendo feita uma mobilização póstera anterior, num segmento lombar. Vocês observam a mão do fisioterapeuta ali, tem os dedinhos ali, né? E aí, durante essa técnica, de forma imediata, tem um efeito mecânico que é óbvio. Tem deslocamento de tecido mole, tem deslocamento de uma vértebra, deslocamento milimétrico, né? Tem um aumento do ângulo intervertebral, comparando a imagem sem a mão e com a mão. Esse efeito é bastante imediato e ele é bastante transitório. É lógico que quando interromper a técnica vai voltar tudo à posição inicial. Não vou nem discutir aqui se é bom ou ruim isso, né? Será que a gente quer aumentar esse ângulo intervertebral ou fazer uma pequena extensão ali da coluna lombar? Aí a gente discute depois. Mas é um efeito mecânico imediato que acontece durante uma técnica como essa. Além desse efeito mecânico, assim, de imaginar o deslocamento, né, de um tecido, essas técnicas ou esses efeitos mecânicos são também descritos como capazes de ativar uma das vias de inibição de dor. A gente tem algumas vias controladas pelo sistema nervoso central, capazes de inibir a nossa sensação dolorosa. Essas técnicas são capazes, né, esses efeitos mecânicos, são capazes de ativar a via ascendente de modulação da dor. Não são efeitos exclusivos de mobilizações. Qualquer outro estímulo exteroceptivo, né, periférico, é capaz de ativar aí, em maior ou menor magnitude, essa via ascendente de controle da dor. Muito bem, mas não é apenas esse efeito mecânico que acontece quando a gente faz uma mobilização vertebral ou articular. Nesse caso eu estou abordando na coluna vertebral. Tem também uma cascata de efeitos neurofisiológicos. São efeitos de níveis periféricos, espinhais e supraespinhais, que são controlados pelo sistema nervoso central. E esses efeitos eles já foram observados em diversos estudos que mediram desfechos do sistema nervoso simpático, tá? Por exemplo, mediadores inflamatórios, por exemplo, nível de cortisol, por exemplo, condutância da pele, variabilidade da frequência cardíaca. E se observou que todos esses desfechos relacionados ao sistema nervoso simpático são alterados ou podem ser alterados depois de técnicas como essa. Além dessa cascata de eventos, esses efeitos neurofisiológicos são descritos como capazes de ativar uma segunda via de controle da dor. Além daquela via ascendente dos efeitos mecânicos, tem uma via descendente de controle da dor ativada a partir dessa cascata de eventos neurofisiológicos, que é uma via, inclusive, mais eficaz e mais duradoura do que a dos efeitos mecânicos. Aqui a gente está dividindo didaticamente efeitos mecânicos e neurofisiológicos, mas é provável que eles dois aconteçam de forma conjunta. E o somatório desses efeitos mecânicos, desses efeitos neurofisiológicos, da ativação da via ascendente, da via descendente de controle da dor, somado a outros fatores que são inerentes aí de qualquer terapia, né? Efeitos da expectativa do paciente, efeitos culturais, efeito placebo, tudo isso somado resulta num desfecho clínico positivo. O paciente sente conforto, sente menos dor, sente menos sensibilidade e fica satisfeito com a intervenção. E esses efeitos clínicos positivos também são descritos em inúmeros ensaios clínicos randomizados, em revisões sistemáticas, comparando o uso da mobilização a uma outra técnica, ou a placebo, ou a controle, e reportam benefícios clínicos positivos de forma estatisticamente significativa. Descrito, então, de forma muito resumida, né, porque a gente poderia ficar a manhã inteira falando sobre isso, os efeitos esperados para essas técnicas. Agora a gente pode focar um pouco mais na apresentação clínica dos pacientes e nas evidências científicas. Eu vou discutir esses dois tópicos de forma conjunta, porque eles têm uma relação importante. Vamos falar da apresentação clínica. A gente está falando de mobilizações vertebrais, então vamos focar um pouquinho mais na coluna vertebral. Dor lombar e dor cervical são problemas muito prevalentes. Tem uma fotinho lá de uma multidão de gente, porque é uma multidão de pessoas no mundo inteiro que sofrem de dor lombar e de dor cervical. Se a gente fizesse uma pequena pesquisa aqui, é provável que muitos de vocês sofram ou já sofreram de dor cervical ou de dor lombar em algum momento das suas vidas.
é provável que alguns de vocês estejam nesse momento com dor cervical, com dor lombar, porque é de fato uma condição muito prevalente. Sem querer rogar praga, se vocês não estão sentindo, é provável que nos próximos anos alguns de vocês venham sentir, porque existe uma grande possibilidade disso acontecer. E, de fato, dor lombar e dor cervical estão no topo da lista de problemas de saúde que causam anos vividos com incapacidade. Não são os problemas mais graves e não são só problemas musculoesqueléticos, mas pegando uma série de problemas de saúde aí, de diferentes sistemas, dor lombar é o primeiro lugar e dor cervical é o quarto lugar, que causam mais anos vividos com incapacidade. As pessoas passam anos sofrendo por causa disso. O problema é que, embora isso seja muito prevalente, então tem muitas pessoas sofrendo isso, essas condições são muito heterogêneas. Significa que as pessoas que têm o mesmo diagnóstico, ou diagnóstico médico, né, dor lombar, dor cervical, elas têm apresentações clínicas diferentes, têm queixas diferentes, têm incapacidades diferentes. Então é provável que, se a gente fizer o mesmo tratamento para todas elas, ou o protocolo lá de cinesioterapia que o Dr. Zican falou, alguns vão melhorar e outros não vão melhorar, porque, embora o diagnóstico seja o mesmo, a apresentação clínica é diferente. Para dificultar a nossa vida, por mais que a gente tente estudar, e por mais que a gente faça um exame físico super específico, a gente não tem certeza de qual tecido é responsável por esse problema. Existem muitos tecidos nessa região onde o paciente sente dor, na cervical, na lombar, camadas e camadas e camadas de músculo, tem articulação, tem cartilagem, tem disco, tem nervo, tem ligamento. Todos esses tecidos são fontes possíveis de nocicepção, por mais que a gente tente combinar diferentes testes e tentar usar testes com bons critérios. A gente não é bom em ter certeza em qual o tecido é responsável por isso. Então a gente não acha esse achado patoanatômico, né, qual tecido está lesionado e provocando dor. A gente costuma chamar isso, portanto, na maior parte das vezes, em 90% das vezes pelo menos, de dor lombar ou de dor cervical inespecífica. Para piorar, para deixar isso mais difícil ainda, a gente podia pensar, não, beleza, eu faço os exames físicos, eu não consigo detectar, mas então eu pego a ressonância magnética, tem uma imagem super detalhada, super clara, eu vejo lá qual tecido está lesionado ou degenerado, é ali que é o problema. Só que olha que interessante, a gente tem percebido nos últimos anos que a ressonância magnética também ela não é específica e ela tem muitos falsos positivos. Observando nessa revisão sistemática, foi realizada estudos, somatório de vários estudos com pessoas sem dor. Então, pessoas sem dor, com, por exemplo, 50 anos, 80% das pessoas sem dor têm degeneração discal. E não tem dor. Tá? Então, se a gente pegar todos vocês aqui, aqueles que não têm dor, colocar numa ressonância magnética, dependendo da idade de vocês, existe uma grande possibilidade de já ter alguma degeneração, alguma alteração. Isso não é necessariamente diretamente relacionado à dor. A gente interpreta isso atualmente como um processo biológico normal de envelhecimento, é que nem ruga, é que nem cabelo branco. A gente tem cabelo branco, eu posso falar por experiência própria, e não tem dor de cabeça porque tem cabelo branco. É um processo normal, é biológico. A gente tem degenerações aí normais que não necessariamente estão relacionadas à presença de dor. Então, basear a nossa escolha fisioterapêutica, basear o nosso diagnóstico fisioterapêutico num diagnóstico médico ou num achado de um exame de imagem, não parece ser a escolha mais adequada, porque se o paciente tem degeneração discal e pode não ter dor por causa disso, basear a minha escolha terapêutica no exame de imagem não é a estratégia mais adequada. Eu queria fazer uma reflexão aqui de exemplos de escolhas clínicas ou de tomadas de decisão clínicas ou de escolhas terapêuticas realizadas sem o raciocínio clínico adequado e sem a evidência científica adequada. Por exemplo, o uso ou a escolha indiscriminada de cirurgias para o tratamento de dor lombar. Não sei como é que é em Minas Gerais ou aqui em Belo Horizonte, talvez seja diferente, eu espero que sim, mas no Rio Grande do Sul existe um número excessivo de cirurgias para dor lombar. Mas olha aqui que a gente observa em estudos de qualidade, comparando a longo prazo, 4 anos depois, quem fez cirurgia, quem não fez cirurgia, quem fez artrodese, não tem diferença.
em um ensaio clínico, tá? Mas isso também foi observado e tem sido descrito muito nos últimos anos, né, nesse recente editorial, por exemplo, que a longo prazo não tem diferença para a artrodese, pelo menos, para o tratamento de hernia de disco, quem opera e quem não opera. No ano passado também saiu uma série de artigos na Lancet, chamando atenção, especialmente para a dor lombar, que a gente está tomando um caminho inadequado aí, como equipe de saúde em geral. A gente não está fazendo o tratamento adequado, porque tem um uso excessivo de cirurgias. Se não tem efeito e não tem diferença a longo prazo, considerando os riscos da cirurgia, será que vale a pena arriscar essa escolha aí? Para nossa sorte, tem uma luz no fim do túnel. Nesse ano, o governo australiano restringiu o número de cirurgias autorizadas pelo sistema público de saúde para o tratamento de dor lombar. Então, artrodeses, por exemplo, não vão ser mais pagas pelo sistema público de saúde, uma vez que não tem evidência de que elas são melhores do que fazer outros tratamentos. Isso é um exemplo positivo de uma escolha de saúde pública baseada em evidências e baseada em raciocínio clínico, que é um exemplo positivo que eu espero que outros países adotem também. Vamos torcer que isso chegue aqui também. Bom, beleza, se cirurgia talvez não seja a melhor escolha, quem sabe vamos fazer um uso de analgésicos. Paracetamol é um dos analgésicos bastante conhecido, né, mais comuns aí. Mas olha que interessante, parece que não faz diferença tomar paracetamol ou paracetamol placebo no tratamento de dor lombar, ou não tomar nenhum medicamento. Isso foi observado nesse ensaio clínico randomizado da Lancet, que é uma das principais revistas científicas do mundo. Também foi observado numa revisão da Cochrane, que é uma das principais, né, organizações de revisões temáticas. Não tem diferença tomar paracetamol ou tomar um paracetamol de farinha para os pacientes com dor lombar. E aí, como é que fica o nosso paciente? Ele fica perdido lá no meio do nada, né, numa estrada, sem saber para onde ir. Eu não sei se isso acontece aqui em Minas Gerais, mas talvez vocês reconheçam um paciente que eu vou descrever agora. O paciente tem dor lombar ou cervical. Ele se assusta com essa dor, porque ele coloca no Google lá e vê que é perigoso. Aí ele vê no bem-estar lá que pode ter uma coisa perigosa. Vai buscar um serviço de saúde e aí descobre, aí é recomendado que ele faça uma ressonância magnética. Enquanto espera o resultado da ressonância magnética, se prescreve analgésico como paracetamol, por exemplo. Chega o laudo da ressonância magnética, dependendo da idade dele, existe uma grande chance dele ter degenerações discais. Se dá a culpa, a dor dele para aquela degeneração e se recomenda a cirurgia. Então, uma cascata de tomadas de decisões clínicas, uma sequência de tomadas de decisões, todas elas não baseadas no raciocínio clínico adequado, especialmente desconsiderando as evidências científicas atuais. É uma sequência de escolhas desconsiderando o que as evidências nos dizem, e o paciente acaba indo, por exemplo, à cirurgia depois de tomar paracetamol, depois de ter feito a ressonância, sendo que talvez aquilo fosse desnecessário. Não sei se isso acontece aqui. Mas, além de ser o paciente perdido lá naquela estrada, pode ser o fisioterapeuta também. O que a gente faz, então, se a gente não pode basear 100%, né? Não quer dizer que a gente tenha que desconsiderar a ressonância magnética, né? Mas é só o uso excessivo, né? Não podemos confiar 100% no diagnóstico médico, não podemos basear nossa escolha no diagnóstico de imagem. O que a gente faz, então? Como é que a gente sabe qual estrada aí terapêutica a gente tem que tomar? Parece que o caminho mais adequado é justamente um raciocínio clínico adequado e uma avaliação centrada no paciente específico, e não no diagnóstico. Por exemplo, diferentes pacientes, 4 pacientes com dor cervical, com o mesmo diagnóstico e com exames de imagem parecidas, todos têm degeneração discal, por exemplo, eles podem ter apresentações clínicas diferentes. Tem o paciente que tem dor cervical e tem problema de mobilidade. Pode ser mobilidade intra-articular, pode ser mobilidade mais geral. Tem o paciente que tem dor cervical e pode ter o contrário, muita mobilidade, problema de controle, de estabilização. Pode ser que tenha o paciente que tem dor cervical e irradiação para o membro superior. Pode ser que tenha o paciente com dor cervical e cefaleia. Mas eles têm o mesmo diagnóstico médico. Será que eu vou fazer o mesmo tratamento para todos eles, o mesmo protocolo de cinesioterapia, todos eles vão melhorar da mesma forma? É muito provável que não. A solução para isso é identificar grupos mais parecidos de pacientes ou fazer um exame clínico mais específico.
Além disso, para nos ajudar, a gente tem uma grande produção científica que já fez esse caminho para nós. Tá? Então, a gente tem aí diretrizes de prática clínica produzidas por diferentes associações de diferentes países. Elas têm algumas questões diferentes entre elas, mas elas têm consensos em comum, né? O primeiro consenso é que uma vez que o paciente busca um serviço de saúde, ele precisa passar por uma triagem bastante rápida, que pode ser feita por diferentes profissionais, entre eles o fisioterapeuta, para identificar possíveis bandeiras vermelhas. Bandeiras vermelhas são aquelas causas mais graves e que o tratamento tem que ser bastante imediato e talvez, nesse caso, seja contraindicado a fisioterapia, no primeiro momento, como fratura, como tumor, como infecção. Essa triagem tem que ser bastante rápida. Infelizmente, na maior parte das vezes não acontece, demora bastante tempo essa triagem, ou ela não acontece e o paciente cronifica e um problema que poderia ser de rápida resolução acaba demorando, né, e cronificando. Passada essa triagem inicial de identificação de bandeiras vermelhas, essas diretrizes dizem que tem uma segunda etapa, que é a identificação de bandeiras amarelas, ou da presença de fatores psicossociais, por exemplo. A presença de fatores psicossociais dificulta um pouco o nosso diagnóstico, torna o caso um pouco mais complexo, e aí talvez a gente precisa abrir mão de mais abordagens. Além da identificação de bandeiras amarelas, esse é o momento também de a gente identificar a intensidade do problema, problemas mais graves ou menos graves, e a intensidade e a incapacidade desse paciente, quanto aquilo está afetando na qualidade de vida dele. Passado essas duas triagens, a gente consegue tentar, pelo menos, a gente deveria tentar, pelo menos, agrupar os pacientes com características mais parecidas. Já que esse é um problema muito heterogêneo, a gente não pode tratar todo mundo do mesmo jeito, a gente tem que subgrupar ou classificar esses pacientes com características mais parecidas. Tem diferentes propostas de subclassificação, não é meu objetivo aqui abordar isso. De qualquer forma, é uma ideia da gente tentar identificar apresentações clínicas mais parecidas. E aí chegamos na parte importante da palestra sobre mobilizações, é que o grupo de pacientes que mais vai se beneficiar disso, segundo as diferentes diretrizes, tanto para dor cervical como para dor lombar, são os pacientes que têm dor cervical ou lombar associada à hipomobilidade ou à rigidez, sem sinais de bandeiras vermelhas, né, fratura, tumor, essas coisas assim, nem sinais neurológicos. E são também os pacientes que têm menos fatores psicossociais. Tá? Esse é o grupo filé mignon para receber mobilizações. São os pacientes que mais vão ser beneficiados por isso. Não são apenas esses pacientes, outros pacientes também podem se beneficiar. Os pacientes que têm dor cervical e cefaleia, por exemplo, também podem se beneficiar, mas aí as mobilizações têm que ser direcionadas às vértebras mais altas, C1, C2, C3, por exemplo. Outros pacientes, como os pacientes que têm irradiação, também podem se beneficiar, mas desde que a gente identifique que essas mobilizações promovam a centralização dos sintomas. Talvez eles precisem de exercícios de direção de preferência, identificar uma direção de preferência mais específica, e talvez eles precisam também de técnicas de outras abordagens, né, de exercício, de estabilização, não exclusivamente de mobilizações vertebrais. Nesse momento que a gente identifica os pacientes que mais precisam de mobilizações, a gente também precisa identificar os pacientes que não precisam de mobilizações. Aí ninguém perde tempo com isso. São dois extremos de pacientes. São os pacientes de mais simples resolução, que talvez não precisem nem entrar num percurso terapêutico, eles precisam apenas de algumas orientações, eles podem fazer exercícios em casa de formas mais simples, e aí a própria história natural, como o Fernando falou, vai resolver esse problema de forma mais rápida. E tem os pacientes mais complexos, são aqueles que têm fatores psicossociais associados e são aqueles que têm um maior risco de pior prognóstico. Eles não precisam exclusivamente de mobilizações, na verdade eles precisam aí sim de terapias cognitivas, né, de educação e neurociência da dor e de exercícios mais ativos e de mudanças de hábitos de vida e não de técnicas passivas como as mobilizações. Passado todo esse checklist, então, se a gente sabe os efeitos dessas técnicas, se a gente identifica características nos pacientes que nos indicam que ele pode ser beneficiado dessas técnicas e a gente tem o suporte de evidências adequado, aí sim a gente pode fazer a escolha mais adequada e uma escolha baseada no raciocínio clínico, em evidências científicas, e aí é provável que a gente acerte mais na mosca aí o grupo de pacientes que vai se beneficiar e escolher mais adequadamente qual das nossas ferramentas aí, da nossa maleta de ferramentas pode ser mais indicada.
Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Doutor, sabe que, primeiro, muito obrigado por tanto conhecimento, mas enquanto você falava, sabe que eu cheguei aqui hoje sem nenhuma dor. Eu cheguei aqui hoje sem nenhuma dor, aí de repente começou um papo de dor na lombar, aí você olhou pra mim e ele falou assim, você vai ter, na hora começou a doer. A minha dúvida é, a manipulação, ela ajuda também em dor psicológica, não? Então, a gente tem muitos problemas psicológicos associados, né? De fato, não é... Claro que aqui é uma brincadeira, né? Eu não sei, tu tá com dor mesmo agora? Né? Não. Mas existem pacientes que acabam... eu acho que o Felipe vai abordar isso mais tarde. Um problema que já deveria ser resolvido continua doendo por questões psicológicas, por exemplo, ou psicossociais, né? Ou problemas que tendem a ser menores, ficam maiores, né? Eles catastrofizam a dor, então tem tratamentos específicos para isso. A mobilização ela pode ajudar a aderir esse paciente, a dar um conforto maior, e a gente precisa aí ter um tratamento mais para o cérebro mesmo, né? Para indicar que aquele problema não é mais perigoso, que ele não tem que ficar com medo daquilo. Então, o tratamento fisioterapêutico em geral tem abordagens mais psicológicas, né? Sem entrar no invadindo o trabalho de outra profissão, mas a pessoa quando tem conteúdo é assim, você chega, faz uma piada, o cara vai te dar uma aula, tá? Muito obrigado, professor. Uma salva de palmas, gente. Muito obrigado. Mais palmas, gente.